Polícia Militar do Estado de São Paulo mata 414 pessoas só no primeiro semestre de 2019. A gente vai repercutir essa notícia com Ariel de Castro Alves, ele que é advogado, especialista em políticas públicas e direitos humanos e segurança pública, membro do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana de São Paulo e também ex-conselheiro do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Olá, Ariel, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual e também da TVT. É sempre um prazer falar com vocês. Igualmente, Ariel. Bom, como é que você está analisando aqui esses números do governo João Dória, né? Inclusive, tem nesse número, né, de assassinatos, pessoas inocentes acabam também perdendo a vida, não é isso, Ariel? Exatamente, Marilu. Nós temos que pensar que são pessoas tratadas aí como suspeitos da prática de crimes, mas muitos não realizaram efetivamente crimes, além também daqueles casos que nós sabemos que policiais muitas vezes simulam supostas resistências, supostos confrontos. Muitas vezes esses policiais até colocam armas que são consideradas armas frias, de numeração raspada, na mão das pessoas e simulam disparos para que apareçam depois os resíduos de pólvora na mão das pessoas que são aí suspeitas, acusadas de algum tipo de crime ou de algum tipo de confronto. Nós tivemos dois casos bastante emblemáticos nesse período, a morte de dois jovens que ocorreram agora no próprio mês de maio, que é o caso do jovem Rian Rogério, que no dia 21 de maio ele estava passando em frente a uma escola e de repente ele estava de moto, toma uma cacetada na cabeça, o policial usou o cacetete, um policial da ronda escolar, esse jovem cai e bate a cabeça contra uma mureta, depois ele faleceu de traumatismo craniano. E várias testemunhas dizem, então, que não houve nenhuma motivação. Esse jovem, inclusive, é um jovem que frequenta a igreja Congregação Cristã, sem nenhum tipo de antecedente, um jovem exemplar, trabalhador e estudante, pretendia até voltar a estudar nessa mesma escola que ele passava na frente, e várias testemunhas, funcionários, estudantes, dizem que, sem nenhuma motivação, de repente o policial dá uma cacetada, uma pancada na cabeça dele, e isso gerou que ele perdesse o controle da moto e depois morresse. E o Rafael Aparecido de Souza, outro caso que nós acompanhamos, ocorreu no dia 4 de maio, à noite. O irmão dele estava sendo abordado por dois policiais, ele só foi verificado o que se tratava e a quase 100 metros de distância ele toma um tiro do policial e ele acaba falecendo. Um jovem trabalhador, também estudante, sem nenhum histórico de crime. Inicialmente o policial disse que teria aí ocorrido, o Rafael teria tentado pegar a arma dele, mas posteriormente, na própria reconstituição do crime, como a distância era muito grande entre os dois, o policial falou que estava com medo, porque era noite, achou que ocorreria algum tipo de ação ou reação do Rafael. Então, isso é realmente inaceitável, mostra um enorme despreparo e que policiais estão sendo aí, através dos seus comandantes, induzidos, influenciados para que pratiquem violência cada vez mais. Agora, Ariel, a gente está falando de inocentes, mas mesmo que sejam suspeitos, a polícia não tem, né, essa questão aí de matar. A polícia não é para matar. O suspeito pode ser detido, mas não é para matar, né? Exatamente. A questão principal é que quem esteja sendo suspeito, ou mesmo quem cometeu um crime, ele tem que ser contido, ele que tem que ser detido. Se nós compararmos, então, o aumento dos números entre 2018 e 2019, tivemos aí 4% praticamente de aumento entre 2018 e 2019. Então, nós tivemos 397 mortes praticadas por policiais em 2018 e agora tivemos 414. Se verificarmos só o aumento daquelas mortes cometidas por policiais em serviço, tivemos em torno de 11% de aumento, de 321
para 358 mortes. Então, nós temos que considerar esse aumento da violência policial também em razão dos discursos do próprio governador João Dória, que tem desde a própria campanha dito, né, que contrataria os melhores advogados para os policiais que matam, para defendê-los, para que eles não fossem punidos por nada. O Dória também disse que lugar de bandido é no cemitério. Ele também homenageou, entregou condecorações para policiais envolvidos em mortes numa ocorrência policial em Guararema, que ocorreram 11 mortes por parte da Ronda Ostensivas Tobias de Aguiar, que é o grupamento mais violento historicamente da própria Polícia Militar de São Paulo. E o próprio Jair Bolsonaro, presidente da República, ele também sempre estimulou a violência policial, sempre anunciou que daria carta branca para que os policiais matassem, que estaria estabelecendo excludentes de licitude para todos os policiais envolvidos em ocorrências com mortes de suspeitos ou até com mortes de inocentes, e é isso que o pacote do ministro Sérgio Moro exatamente trata. Ele prevê que pessoas em qualquer atitude chamada de suspeita, o que pode acontecer até com qualquer um de nós que estivermos andando pelas ruas, principalmente à noite, mas é claro que acabam a maioria das vezes sendo jovens, negros, pobres, tratados como em atitude suspeita. A proposta do Sérgio Moro é que seja excludente de licitude toda vez que o policial estiver com medo, toda vez que o policial se sentir numa situação de surpresa, quando o policial justificar que agiu em violenta emoção, quando houver um risco de um conflito armado. Se ele achar que pessoas estejam armadas, ele já pode também sair matando. E todas as vezes eles responderão em liberdade, não serão mais presos, poderão responder seus processos em liberdade. Então, essa é a proposta do governo Jair Bolsonaro e do ministro da Justiça, Sérgio Moro, exatamente legitimando a violência policial. Então, nós queremos dizer que nós temos mandantes desses assassinatos cometidos por policiais, inclusive desses dois inocentes que eu citei, o Rafael de Souza e o Rian Rogério, que foram mortos em maio pela Polícia de São Paulo, um deles no Parque São Rafael, aqui na capital, o outro em Carapicuíba. Então, os mandantes são o governador João Dória, o ministro Sérgio Moro, que tem uma proposta também para aumentar a violência policial, para dar mais estímulo, mais carta branca e licença para matar, e o próprio presidente Jair Bolsonaro. Eles estão realmente incentivando a violência policial e seriam, então, espécies de mandantes desses assassinatos, desses crimes, de toda essa brutalidade que tem aumentado bastante no estado de São Paulo e também em todo o Brasil. No Rio de Janeiro, por exemplo, o governador Witzel também tem um forte estímulo à violência policial, que tem também aumentado de forma muito considerável lá no estado do Rio de Janeiro. Exato. Portanto, aquela proposta, né, de tentar derrubar essa questão da legítima defesa, a gente lembra de um projeto até do deputado Paulo Teixeira nesse sentido, quer dizer, isso aí acabou sendo esquecido nesse atual governo, na atual legislatura, né, Ariel? Sim, esse termo que muitas vezes é usado pela polícia, aqui em São Paulo usa-se morte decorrentes de ação policial. Em vários estados utiliza resistência seguida de morte. Nós entendemos que todos são iguais perante a lei, é o que prevê a Constituição de 88. O deputado federal Paulo Teixeira tem um projeto que trata da questão das resistências seguidas de morte. O correto é que todo assassinato cometido por policial seja registrado como homicídio. E durante o curso do processo, durante as apurações da própria Polícia Civil, que nós já questionamos, porque quem investiga os policiais são seus próprios colegas, sejam colegas da Polícia Civil ou seus colegas da Polícia Militar, através das corregedorias. Não há uma independência. E aqui em São Paulo ainda temos propostas até para acabar com a própria ouvidoria de polícia, que é um órgão que faz o controle externo das atividades policiais, um órgão que funciona
de uma maneira bastante precária, porque o governo do estado não garante toda a estrutura necessária, mas que é um órgão fundamental para que as vítimas, as testemunhas, as entidades de direitos humanos procurem, e é um órgão que acompanha os números da violência policial, acompanha os casos, cobra atitudes, mas não tem um poder próprio de investigação. Então, nós somos favoráveis claramente ao funcionamento e à melhoria da estrutura da própria ouvidoria de polícia, com mais pessoas, mais advogados, mais assistentes sociais, mais psicólogos, para que possam realmente estar acompanhando todos os casos de violência policial, as investigações nas corregedorias, as investigações na Polícia Civil, indo para cidades do próprio interior, estando presentes nas audiências dos processos. Então, é necessário reforçar a ouvidoria de polícia e, não o contrário, tentar extinguir, assim como alguns parlamentares da chamada bancada da bala querem enfraquecer o próprio Conselho Estadual de Direitos Humanos, exatamente por essa atuação de fiscalização que nós exercemos sobre a própria violência policial, mas também vários outros temas que envolvem violações de direitos humanos, inclusive a própria questão da criminalização dos movimentos sociais. Então, também temos propostas para tirar a representação da sociedade civil do Conselho Estadual de Direitos Humanos, descaracterizando o próprio Conselho Estadual. Então, estamos num cenário todo de retrocessos em setores de direitos humanos, mas estamos fortemente também reagindo com apoio também de meios de comunicação, como a própria Rádio Brasil Atual. Tá certo. Olha, Ariel, muito obrigada aqui pela sua participação. Um grande abraço para você. Eu que agradeço participar, estar falando com você, estou sempre à disposição. Gostei desse novo formato, Formato. assim, que é Todo mundo a gente, junto. a gente consegue se ver também É e é verdade. mais adequado, né? Eu acho que estimula até a nossa fala, né? Ah, que Apesar de legal. tratarmos de assuntos É tão tristes, tão verdade. graves, né? Tão Sim, sim. indesejáveis, o ideal seria não tratar desses assuntos, mas nós precisamos, é uma questão de utilidade pública e Sim. também para que tenhamos menos violência na nossa sociedade. Exatamente. A Rádio Brasil Atual junto com a TVT e também as duas, né, emissoras, também no YouTube. Um abraço, Ariel. Tudo Um de bom. abraço, Até mais. obrigado. Valeu. Falamos aqui com o Ariel de Castro Alves, ele que é especialista em políticas públicas de direitos humanos e segurança pública.